Vamos agora fazer a análise para pequenos sinais do circuito com resistor RE. O que nós comentamos até o momento é que, embora a gente possa utilizar esse modelo, o mais apropriado é a gente utilizar um modelo desse tipo, chamado modelo T. Em particular, nós vamos utilizar este modelo aqui, substituindo ele no transistor e fazendo todas as reduções de circuito para ter o circuito para pequenos sinais. Se a gente fizer isso, e lembrando que o RE pode ser dado por VT sobre IE, ou seja, uma tensão sobre uma corrente, nós chegamos a este circuito que está aqui apresentado. Ou seja, nós substituímos o transistor por um modelo deste tipo, modelo T, e também curto-circuitamos as fontes de tensão, abrimos as fontes de corrente todas constantes e curto-circuitamos os capacitores para pequenos sinais, chegando a esta situação. Nesta situação, note que aqui neste exemplo, nesse desenho, estão indicadas algumas características muito importantes. Em primeiro lugar, a resistência de saída ela é vista do ponto de vista deste ponto aqui, que é, na verdade, a saída do meu circuito. Note que ela não leva em conta a resistência RL. Portanto, quando eu estou falando da corrente de saída, eu estou falando da corrente de saída neste ramo, e não neste ramo aqui. Da mesma maneira, a impedância de entrada, ela é vista a partir da entrada do circuito. A entrada do meu circuito é esta entrada aqui. De tal maneira que, uma vez que esse capacitor, do ponto de vista de pequenos sinais, ele é curtado, eu vejo a impedância de entrada, ou a resistência de entrada, a partir deste ponto. Aqui eu tenho uma resistência que é um curto. Note também que, neste exemplo, nós colocamos, ou foi colocado no livro, uma resistência de entrada que ele chama de resistência de entrada de input de base, ou seja, é a resistência de entrada que é vista a partir da base do transistor e não da entrada do circuito. Essa resistência de base ele chama de RIB e ela é colocada a partir deste ponto aqui. Notem também que o IE, que é a corrente que circula por aqui, é dada como, neste caso aqui, VI sobre RE mais RE. Vejam que, por este modelo que eu adotei agora de transistor, a tensão VI, que está aqui aplicada, nada mais é do que a tensão neste ponto, ou seja, desse daqui para cá, e, portanto, VI sobre RE mais RE vai dar o IE, e, portanto, eu posso usar esta expressão aqui. Ora, o nosso objetivo nesse circuito, com essa redução, é calcular estes parâmetros que estão aqui apresentados. Lembrando que o Rin, como já foi dito, é VI por I, o Rout é Vx por Ix, ou lembrando do que a gente já falou anteriormente, eu injeto uma corrente X aqui, e não aqui, aqui, e observo qual a tensão Vx aqui na saída, curto-circuitando, como está colocado aqui, o Vsig, essa é a definição, a gente já justificou essa definição. Depois, também notem que neste circuito, no livro, foi adotada uma ideia de utilizar um parâmetro chamado de RIB, e também notem que o VP, neste caso, é dado por RE vezes IE, segundo esta relação aqui. Por fim, é o que a gente já falou, que o IE é VI sobre RE mais RE. Então, olhando para esse circuito e pensando em calcular o ganho de tensão a ele associado, considerando o circuito carregado, ou seja, com uma carga RL, nós temos VO aqui, e que VO nada mais é do que esta corrente, que é αIE, multiplicada por esta resistência em paralelo, correto? Essa corrente αIE nada mais é do que IC, né? E com o sinal negativo, porque como as correntes circulam para cima, a tensão vai dar ao contrário, eu tenho que colocar um negativo aqui. Em outras palavras, o VO é menos αIE RC em paralelo com RL. Isso eu acho que é mais ou menos claro. Nós podemos observar também que a corrente IE ela é dada por VI sobre RE mais RE, como eu já expliquei anteriormente. Por quê? Porque aqui eu tenho VI, que nada mais é do que a tensão aqui, de novo, em relação ao terra, divido pela resistência que eu encontro aqui, e tenho a corrente circulante. E, em outras palavras, então, substituindo o IE por essa expressão, eu chego à conclusão que o VO vai ser dado por esta relação aqui. Ou seja, o ganho de tensão vai dar
alfa RC em paralelo com RL sobre RE mais RE, que é aproximadamente RC em paralelo com RL sobre RE mais RE. Note que esse resultado que nós obtivemos é exatamente o resultado que nós tínhamos obtido anteriormente por aquela análise mais complexa usando o modelo pi híbrido, o que mostra que efetivamente neste caso usar o modelo T é mais fácil do que usar o modelo pi híbrido. E nós podemos avançar ainda mais nessa análise dos parâmetros para pequenos sinais. Por exemplo, nesse caso nós calculamos o ganho de tensão, mas poderíamos também calcular o ganho de tensão em aberto, com a carga em aberto. Nesse caso basta fazer o RL em aberto. E isso nos dá que o AVO vai ser dado por essa expressão aqui. O que é interessante nessa expressão? Como foi mostrado aqui, se a gente isolar o termo alfa sobre RE, que na verdade é o termo GM, porque a gente já viu que RE é dado por essa expressão e pode ser colocado também na forma GM igual a alfa sobre RE, nós temos que o AVO vai ser dado por menos GM, RC1 mais RE sobre RE, ou, em outras palavras, também fazendo um ajuste e uma aproximação, ele é dado por esta relação aqui. O que é importante nesta relação? Nesta relação, o que é importante a gente observar é que se o termo GMRE for muito maior do que 1, o ganho é dado simplesmente pela relação RC por RE. Nós podemos também analisar outros parâmetros para esta montagem, por exemplo, a impedância de entrada. Nesse caso, a impedância de entrada é VI por II com carga RL, ou seja, eu deixo a carga aqui na saída. E como é que eu determino isso? Primeiro, eu preciso observar quem é VI e quem é II. Pensando no nosso modelo de amplificador de tensão, com seus parâmetros de entrada e saída, o Rin ele é simplesmente dado por este parâmetro aqui. Em outras palavras, olhando para o nosso circuito, eu tenho que ver justamente o parâmetro de entrada, que é Rin, que seria VI por II. Rin, portanto, é visto por VI com II. Por outro lado, ele pode ser entendido também como esta resistência RB em paralelo com a resistência equivalente aqui deste circuito. Qual seria a resistência equivalente desse circuito? O livro resolveu chamar essa resistência de resistência RIB. Chamando essa resistência de RIB, note que ela vai ser simplesmente VI por IB, ou seja, RIB é VI por IB e pode ser colocada em paralelo com RB, aqui da maneira com que está apresentada. Esse RIB, por sua vez, como já foi dito, é VI por IB. Mas o que é VI por IB? VI é dado, a gente já conhece. E o I de entrada é IB, carga RL. Acho que já ficou claro, então, que o Rin pode ser calculado por RB em paralelo com RB e IB. E, dado que essa expressão pode ser considerada válida, como é que eu calculo o RB? Essa é a minha pergunta. Ora, RB, como já foi dito, é VI por IB. IB está aqui, beleza. O VI está aqui, então eu preciso calcular esta corrente. Esta corrente, na verdade, IB, se a gente relacionar ela a IE, a gente sabe que ela é 1 menos alfa IE. Por que a gente sabe isso? Porque, na verdade, IB é IE sobre beta mais 1. Mas IE sobre beta mais 1, lembrando que alfa é beta sobre beta mais 1. Se eu colocar um termo aqui, 1 menos alfa, para simplificar, eu vou ficar 1 menos beta sobre beta mais 1. Colocando o beta mais 1 para cá, eu vou ficar com a ideia de que 1 menos alfa é igual a beta mais 1 menos beta sobre beta mais 1, e na verdade vai ser 1 sobre beta mais 1. Em outras palavras, 1 menos beta é igual a 1 sobre beta mais 1. Ou seja, IB também pode ser dado por 1 menos alfa vezes IE. Ou seja, eu coloquei aqui com esta representação. Por quê? Porque aqui eu também estou usando o termo alfa, só por isso. Ora, com isso, eu tenho essa relação e, assim, eu posso dizer que, sendo IB igual a 1 menos alfa IE, eu tenho que IB também pode ser dado por IE sobre beta mais 1, de tal maneira que o RIB, ou seja, esta resistência, vai ser dada simplesmente por VI, que é a tensão que eu tenho aqui,
dividido por IB. Mas o IB, na verdade, pode ser dado por IE sobre beta mais 1, de tal maneira que o RIB vai ser dado simplesmente por VI sobre beta mais 1 dividido por IE. E isso não é nada estranho, porque na verdade a gente já viu que o IE é VI sobre RE mais RE. Você pode chegar nessa mesma conclusão partindo desse conceito aqui. Com isso, eu chego à conclusão que o IE é igual a VI sobre RE mais RE, e, portanto, o RIB, por essa expressão, é dado por isto aqui. Como o IE ele pode ser representado por esta relação, nós temos que o RIB vai ser dado por esta relação aqui. E, por fim, obviamente, eu posso, a partir dessa relação, concluir que o RIB vai ser dado por beta mais 1 vezes RE e E. O que isso tem de interessante? Isso quer dizer que, do ponto de vista de entrada, esta resistência que é colocada aqui no emissor, ela é multiplicada pelo fator beta mais 1 para aparecer aqui na entrada. É como se ela tivesse ampliado a impedância de entrada RIB por beta mais 1, certo? Com isso, é claro que para calcular a impedância de entrada, eu teria que colocar RB em paralelo com RB, e essa resistência que foi refletida para a entrada vai me dar um valor de Rin, ou de resistência de entrada, que vai ser dada por esta relação aqui, RB em paralelo com o RIB que a gente acabou de calcular, que é dado por esse fator aqui. Bem, além disso, nós podemos calcular o Rout desse circuito. Como é calculado o Rout? O Rout é calculado com Vsig igual a zero, então eu coloco aqui igual a zero, injeto uma corrente na entrada Ix, e note que X é menos IO, e meço a tensão Vx que eu observo aqui entre esses terminais. Então, na verdade, eu preciso determinar a minha corrente Ix. Mas observe que, pensando neste circuito, o que acontece é que quando o Vsig é igual a zero, eu tenho que a tensão aqui é igual a zero, e, portanto, IE é igual a zero, e, portanto, se I é igual a zero, esta corrente aqui é igual a zero, que na verdade é IC. Ou seja, IC, nesse caso, é igual a zero. E se IC igual a zero, isso quer dizer que Ix passa por RC, ou em outras palavras, Vx vai ser igual a Ix vezes RC, ou seja, Vx por Ix vai ser simplesmente igual a RC, ou seja, Rout vai ser igual a RC. Podemos também calcular o ganho de corrente em curto-circuito, ou em short S-circuito. E o ganho de curto-circuito é a corrente de saída pela corrente de entrada quando eu coloco a carga em curto. O que significa colocar a carga em curto? Isso significa que entre os terminais de RL nós vamos ter um curto. Neste caso, nós podemos ver que nitidamente VO é igual a zero. E qual é a relação que eu desejo agora obter? É a relação IO por II. Lembrando que é o IO quando a carga está em curto, por isso que a gente chama de IOS. Note que se a carga está em curto, ou seja, se VO igual a zero, eu pergunto qual a corrente que flui por RC. Se VO igual a zero, a corrente que flui por RC é zero também. De tal maneira que o IO é igual a menos IC. Como IC é igual, segundo essa relação, a alfa e E, então eu tenho que OS igual a menos alfa e E. Também eu verifico que o II ele é dado por este valor aqui. E como é que eu posso calcular esse I? II, na verdade, é VI pela resistência de entrada do meu circuito, que é Rin. Mas eu já calculei Rin. Rin é dado por essa expressão. RB em paralelo com RIB, nós vimos isso anteriormente, que é dado por essa relação aqui. Em outras palavras, o ganho de corrente vai ser dado por menos alfa IE dividido por VI sobre RIN, aonde RIN é dado por essa expressão aqui. Note também que o IE pode ser dado por VI sobre RE mais RE, e, portanto, eu tenho que o ganho de corrente vai ser dado por esta relação aqui, fazendo essa substituição e cancelando, obviamente, os VIs. Como eu sei o valor de RB em paralelo com RIB, que é este valor aqui, eu tenho que, se o RB
Ou seja, se este valor for muito maior do que este valor aqui, o que em geral efetivamente acontece, porque o meu RE costuma ser da ordem de 1K ou 500 ohms e o RE costuma ser da ordem de 50 ohms e o meu RB costuma ser da ordem de 50K, isso realmente acaba acontecendo, eu tenho que o ganho de corrente vai ser dado por alfa beta mais 1 RE mais RE, ou seja, isto aqui é o valor RIB, e tiro o RB do paralelo, dividido por RE mais RE. Como esse fator aqui me diz que a IS vai ser igual a menos alfa beta sobre beta mais 1, mas alfa, se a gente lembrar, é beta sobre beta mais 1, portanto, o ganho de corrente vai ser igual a menos beta nesta montagem. Com isso, nos recordando, na montagem sem resistor de emissor, nós tínhamos chegado a estes valores aqui. E agora, na montagem com o resistor de emissor, nós chegamos a esta montagem. Note que, nestes casos, o que eu tenho? Eu tenho que o ganho de tensão aqui é da ordem de menos GM, RO em paralelo com RC em paralelo com RL, que costuma dar da ordem de 100. Se eu olhar para esse ganho de tensão aqui, ele vai ser menos RC em paralelo com RL, dividido por RE mais RE. Como eu falei, RC e RL, vamos dizer assim, vai dar algum valor aqui na ordem de 5K. RE costuma ser da ordem de 1K, este RE pequeno costuma ser da ordem de 500 ohms. Então a gente está falando de um ganho aqui da ordem de 10 aproximadamente, negativo, é claro. Portanto, o ganho aqui foi reduzido. No entanto, observe que o Rin aqui era RB em paralelo com RP. RB sendo muito maior que RP, e RP sendo da ordem de aproximadamente 2K, isso aqui vai dar aproximadamente 2K. Só que aqui o que eu vou ter? Eu vou ter que, como esse fator aqui é da ordem de 1K e isso aqui é da ordem de 100, eu vou ter aqui uma impedância de entrada da ordem de 100K. Portanto, eu melhorei significativamente a minha impedância. Como eu já ilustrei anteriormente, se a gente pensar num amplificador qualquer, e eu tenho aqui Rsig e aqui Rin, se o meu Rin for muito pequeno, muito pouco de Vsig cai em Rin, o que compromete, mesmo que eu tenha um ganho de tensão aqui significativo, compromete o valor da tensão na saída. Então, o que me importa um pouco é o produto AV por RI. Em geral, nesta montagem, a gente ganha no produto porque a gente abaixa um pouco o ganho de tensão, mas eleva significativamente a impedância de entrada. Então, essa configuração ela é mais interessante desse ponto de vista. Existem outras características que também tornam essa configuração mais importante, mais interessante, que é o fato de eu ter uma resistência aqui que faz um processo de realimentação entre entrada e saída, como a gente tinha visto naquela montagem que a gente tinha emissor comum com uma resistência de emissor e dois resistores aqui na entrada do circuito de polarização. Por outro lado, o R-out ele fica praticamente o mesmo nas duas montagens. Cuidado, nesta análise eu não considerei no meu circuito de saída, porque eu usei aqui um modelo para o transistor que era desse tipo aqui, né? Eu não considerei o RO nesse meu modelo e, portanto, ele não apareceu aqui, mas eventualmente ele apareceria também aqui. Então, os valores aqui são muito próximos e os valores de AIS também são muito próximos. Então, o que eu percebo aqui nessa montagem com resistor de emissor? Que ela melhorou os resultados da impedância de entrada, ela elevou a impedância de entrada e elevou de uma maneira significativa, de tal maneira que ela compensa a perda no ganho de tensão. Ou seja, o que eu posso dizer? Que do ponto de vista desses parâmetros, as nossas conclusões são que, ao colocar o resistor RE, a resistência de entrada aumenta do fator 1 mais GMRE, o ganho de tensão da base para o coletor é reduzido do mesmo fator. Como esses fatores um pouco que se contrabalanceiam, ou como eu falei, um pouco que melhoram a característica do circuito, o que nós temos é que se eu colocar um sinal aqui de amplitude maior na entrada, ele vai acabar não sendo distorcido porque a amplificação desse estágio vai ser um pouco menor.
e, portanto, para a mesma distorção, o sinal VI pode ser aumentado do mesmo fator. Por outro lado, nós não calculamos, mas o ganho global de tensão ele acaba sendo menos dependente do valor de beta, que é aquilo que eu comentei com vocês. O fato de eu colocar um resistor RE aqui cria um sistema de realimentação que faz com que o ganho desse estágio seja mais estável. E também um outro fator que nós não vimos ainda é que a resposta em altas frequências melhora significativamente. Isso aqui a gente vai ver na próxima disciplina. Bom, por enquanto é isso. Muito obrigado.